Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre saúde da população negra. Para isso, convidamos a doutora Denise Ornelas, médica de família e comunidade, mestre em saúde da família, com ampla experiência em docência da graduação e residência médica, atualmente médica do laboratório do Einstein, atuando em projetos do PROAD. Doutora Denise, muito obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Inicialmente, doutora Denise, a gente gostaria de discutir sobre um artigo publicado por sua autoria e colaboradores, A Sua Consulta Tem Cor? Incorporando o debate racial na medicina de família e comunidade. Nesse artigo, doutora Denise, quais foram as principais motivações para a criação da oficina que esse artigo aborda? Certo, Fernanda. Então, assim, além da minha apresentação inicial que você fez, né, eu tenho algumas outras atuações dentro dessa temática específica de saúde da população negra. Uma delas é porque as pessoas não estão nos vendo, né, no nosso podcast. Eu prefiro me apresentar, então, como uma médica de família e comunidade negra, né, que faz parte de um coletivo de estudantes de medicina e médicos e médicas negros, que chama Negrex, e também faço parte de um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que especificamente que estuda, né, as temáticas relacionadas à saúde da população negra. Então, esses dois lugares, né, que eu ocupo, me colocaram numa posição de, com outras colegas, e nesse artigo especificamente com a Monique, com a Rita e com a Larissa, com a Renata, a gente discutiu um momento, né, de criação dessa oficina, que é a Sua Consulta Tem Cor, que foi impulsionado por justamente estudantes de graduação e médicos e médicas que participaram em outros espaços com a gente de congressos, encontros, em discussões sobre racismo, em discussões sobre a saúde da população negra, que tinham a demanda, né, de aprofundar um pouco mais aqueles espaços que a gente vinha fazendo de encontros, que acabavam sendo muito pontuais, né, em congressos, como eu já falei, eventos, enfim. E aí a gente produziu, né, principalmente a Associação Médica Fluminense do Rio de Janeiro, médica de médicos de família e comunidade do Rio de Janeiro, e o grupo de trabalho, uma oficina que tinham 4 casos clínicos, onde a gente trazia situações reais, em que médicos ou médicas residentes tinham percebido que na sua consulta a abordagem do racismo ela era fundamental, porque a queixa clínica, o cuidado que aquela pessoa precisava, promovia um processo de reflexão neles em que a questão da raça ela não passava despercebida. Em geral, na medicina, a gente aprende que todos somos iguais, a gente aprende que não faz diferença para o tratamento ou para o cuidado das pessoas a cor, a raça delas, que a gente tem que tratá-las de uma forma como seres humanos, né? Mas as raízes do estudo do racismo, as raízes sociológicas, históricas, culturais, elas não estão dissociadas do reflexo que isso tem na nossa saúde, né? E essa relação, inclusive entre o profissional de saúde e a pessoa que está ali na sua frente, ela também vai ser perpassada por uma concepção racial que a gente é criado desde que a gente nasce, sobre qual é a posição nessa hierarquia social que o médico ocupa, que a médica ocupa, que o enfermeiro ocupa, que o agente comunitário ocupa, que a pessoa que está na sua frente, no papel de paciente, no papel de consumidor, no papel de usuário, seja lá como a gente chamar, tem. Então, independente de estar no público ou de estar no privado, independente dessa pessoa, ela está no serviço de saúde da atenção básica, da atenção primária, ou na hospitalar, ou na especializada, ou estando ali só para fazer um exame, ou estando ali para receber um cuidado intensivo, se for, por exemplo, numa UTI, a raça dessa pessoa, a cor dessa pessoa, ela gera uma identidade, ela gera memórias, ela gera pensamentos, ela gera várias situações em que tanto nosso raciocínio clínico quanto o nosso julgamento afetivo, ele é tensionado psicologicamente por essas questões que são anteriores à nossa formação como profissionais de saúde, inclusive. Então, quando a gente traz a Sua Consulta Tem Cor,
Essas 4 situações específicas, a gente discutiu sobre elas, a gente buscou na literatura referências para conseguir identificar conceitos que estavam ali nessas 4 situações, acionando dispositivos, mecanismos de estereotipagem dessas pessoas pelos profissionais, mecanismos de vieses que podem ser inconscientes, mas que, quando a gente vai abordar na literatura, a gente vê que podem ser vieses trazidos para o consciente, porque a gente possa aprender a lidar com esses vieses durante o momento onde a gente faz alguma pergunta, ou a gente questiona, de certa forma, alguma afirmação que aquele usuário, aquela pessoa, aquele paciente fez para a gente, e lá no fundo a gente não está acreditando muito no porquê que ele está falando daquela forma, ou que a gente acaba entrando em dúvidas sobre o que a pessoa está colocando para a gente. A gente foi estudar sobre a importância que existe em conhecer, não só, como eu já coloquei, as raízes históricas, que nos levam a ter um processo no nosso país de racismo institucional, onde as pessoas negras, em geral, elas estão fora dos espaços de poder, estão fora dos espaços de informação, estão fora dos espaços de decisão política, estão fora também do seu próprio espaço de cuidado, de protagonismo em relação à sua saúde. E aí, dentro dessas motivações, a gente realizou oficina com estudantes de medicina da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio. Depois a gente realizou com estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e passou a realizar a oficina em alguns outros eventos e espaços presencialmente, até que veio a pandemia. E durante a pandemia a gente fez a oficina, repetiu a oficina, aí de forma virtual, com alguns programas de residência médica de medicina de família e comunidade, com ligas estudantis, na graduação. E essa experiência de reprodução da oficina, nessa experiência a gente percebeu que seria importante a gente sistematizar esse material para que qualquer professor, qualquer grupo de estudantes que tivesse motivado a fazer a abordagem dessa temática na sua faculdade, na sua escola, pudesse replicar. Então, o artigo ele tem todas essas considerações da literatura de referência que a gente traz para embasar a criação da oficina, traz as 4 vinhetas dos casos, traz o roteiro da oficina, e a gente se disponibiliza como autoras a poder dar suporte para quem quiser replicar isso nas suas instituições, porque a gente acha que isso é o mais importante do artigo, é a motivação principal, que esse tema ele possa ser amplamente discutido e reproduzido. Muito bom, doutora Denise. É interessante saber que o seu grupo de pesquisa não apenas reuniu os maiores achados atuais sobre o tema, como também já pensaram na abordagem prática de replicação. E nesse ponto a gente percebe que em instituições de saúde, em diversas empresas, existe essa necessidade de constante atualização, não apenas do conteúdo técnico, mas também da parte cultural, da parte de vieses cognitivos, tudo pode ser praticado. E por isso eu gostaria de perguntar sobre qual é o papel que os gestores de saúde, profissionais dessas áreas de saúde, possuem na promoção de uma cultura que reconheça essas falhas e que atue ativamente no combate de racismo institucional. Fundamental sua pergunta, Fernanda, porque por mais que esse artigo ele esteja mais voltado aí para a discussão de estudantes, professores, de docentes, a prática em saúde, de fato, ela acontece nos espaços de cuidado, então, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, onde a gente tem esse encontro clínico, esse encontro com os usuários, essa questão vai aparecer. E ela aparece, às vezes, de forma sutil, ela aparece de forma não explícita, ela aparece de forma velada. E quando acontece de um caso de racismo no ambiente institucional, ou uma situação que possa envolver um profissional de saúde, um colega, ou um paciente, um usuário e um profissional, extrapolar esses limites e chegar a público, virar uma situação de queixa, ouvidoria, reclamação, registro num livro de plantão, por exemplo, essa situação ela já poderia ter sido previamente pensada, imaginada, e deveria haver, por exemplo, um protocolo institucional onde o gestor de saúde, onde o gestor de um curso de graduação, ele pudesse já saber o que deve ser feito quando essa situação acontece.
E o que a gente vê hoje é justamente o contrário. Infelizmente, a gente vê que quando essas situações acontecem, elas são disparadoras de processo, de discussão, reflexão, e aí que o pessoal vai procurar alguma literatura, vai procurar alguém que seja referência nessa área, para começar o caminho de pensar. Então, para início de conversa, eu acredito que assim, o papel de hoje, qualquer gestor, qualquer professor, qualquer um que está na sua instituição, identifica que essa discussão ela não já está iniciada, não existe um protocolo, não existe um grupo de diversidade, não existe alguém que cuide dentro da instituição disso, é correr atrás de fazer isso, de discutir nos fóruns institucionais a importância de se criar uma área, de se estabelecer um processo que institucionalize a discussão. Porque muitas vezes os estudantes entram em contato com a gente e falam, eu queria discutir isso na minha graduação, mas eu fui falar isso num colegiado, eu fui falar isso num espaço e eu fui rechaçado, falaram para mim que eu estou querendo fazer alguma coisa só de, entre aspas, né, aqui, lacração, é o tema da modinha, e etc, etc, etc. Então, o estudante, muitas vezes, sozinho, ou um profissional que está chegando naquela instituição, ele não vai ter essa força. Então, o papel do gestor, o papel de um professor, o papel de um dirigente é promover esse espaço, né, deixar esse espaço realmente disponível, e a partir disso, pensar e estabelecer mecanismos que preparem os profissionais de saúde, que na maior parte das vezes não discutiram esse tema na sua formação, para poder fazer esse debate de forma consequente. Então, desde ações mais simples, como a preocupação com a representatividade nos espaços, né? Então, nas fotografias que se usa para representar a instituição, né? Nos vídeos institucionais, numa revista que é publicada, isso é importante, né? Obviamente, a gente valoriza muito esse esforço das instituições, mas tem que ir para além disso, para além de uma representatividade apenas artificializada ou que seja só uma fachada, né? Uma maquiagem ali. É um comprometimento com entender que o racismo ele faz parte das estruturas sociais do nosso país e que se a gente não fala sobre elas, se a gente ativamente não cria protocolos sobre ela para que a gente saiba como lidar com isso, a gente vai ser constantemente surpreendido ou a gente vai estar silenciando as pessoas que buscam falar sobre essas questões. E aí não tem muito jeito. O gestor, o professor, o dirigente, ele vai ter que primeiro estudar, ele vai ter que ter contato com essa área, ele vai ter que ter paciência para buscar uma assessoria, para ouvir sobre esse assunto, porque, no geral, as pessoas no nosso país tendem sempre a dizer o quê? Eu não sou racista. Eu tenho até um amigo que é negro, eu tenho até um parente que é negro, eu tenho, né? E essa tentativa de se colocar fora do lugar do racismo, ela é natural, porque ninguém quer ser acusado de ser um criminoso, né, de praticar um crime de racismo, ninguém quer ser acusado de ser intolerante, mas, ao mesmo tempo, ela dificulta que a gente perceba que a gente faz parte dessa estrutura. E o racismo institucional ele só se perpetua porque as pessoas praticam, de alguma forma, o silêncio frente a essas situações. Então, quando você fala assim, né, reconhecer as suas falhas é fundamental para que se atue, como você colocou, ativamente aí no combate ao racismo institucional. Excelente. Eu entendo que, por um lado, os gestores, os próprios professores, com certeza precisam promover esse espaço. Ao mesmo tempo, a gente percebe que não é realidade em muitos locais. Nesse caso, quais recomendações que você daria para os profissionais, os futuros profissionais de saúde, que já queiram se atualizar, já queiram reconhecer e buscar entender que a prática atual ainda é muito racista, que precisa ser promovida uma cultura antirracista dentro de um hospital, dentro de uma clínica? Quais habilidades eles precisam desenvolver? Quais recursos podem procurar para conseguir atingir esse objetivo? Perfeito. Então, acho que do mesmo jeito que gestores, dirigentes, enfim, professores, qualquer profissional de saúde que toma contato com essa discussão, ele vai ter que se comprometer a minimamente buscar artigos, estudar, ler livros que falem sobre essas questões. Não, a gente está aqui num podcast, né, um tempo curto, a gente sabe que hoje as pessoas gostam de buscar informações por vídeos nas redes sociais, é muito comum, né, que esse seja um mecanismo, inclusive, de iniciar esse debate, esse contato com a pauta
sobre questões étnico-raciais, seja indígena, seja da população negra, seja quando a gente fala, por exemplo, de imigrantes e refugiados. E ok, não é um problema de forma nenhuma que a gente comece essa busca por essas redes sociais, por lives, por podcasts, isso é muito ok. Mas a gente precisa entender que esse conhecimento, ele não vem enlatado, assim, né, numa caixinha, e a gente vai lá, consome um pouquinho e pronto. As bases que conceituam historicamente o racismo, elas são bases sociológicas, elas são bases, inclusive, dentro da área da saúde, epidemiológicas, né? A gente tem aí a Tamara Jones, que é uma médica de família, uma sanitarista norte-americana, foi presidente da Associação Norte-Americana de Medicina Preventiva, de Saúde Pública, que desde 1970 discute com vários outros pesquisadores as questões relacionadas ao racismo institucional na saúde, por exemplo. A gente tem diversos estudos, então, mostrando indicadores epidemiológicos, abordando por que essas diferenças elas não estão colocadas apenas no campo de diferenças socioeconômicas, não é só porque os negros são mais pobres, não é só porque os negros têm menos acesso à educação, não é só porque os negros têm menos acesso à cultura de forma geral no nosso país e também nos Estados Unidos e outras comunidades. Existe, claro, uma sobreposição em relação às questões socioeconômicas, mas existe um processo histórico discriminatório que vem de uma invenção moderna, digamos assim, de que a raça foi usada para justificar por muitos anos, por centenas de anos, a escravização de pessoas. Então, ninguém nasce desumano, ninguém nasce acreditando que uma pessoa é inferior a outra, ninguém nasce acreditando que uma pessoa, por conta da cor da sua pele, pelas suas características faciais, pelo seu tipo de cabelo, ela é inferior, ou ela não é capaz, ou ela merece mais castigos, ou ela tem uma tendência maior à criminalidade. Isso foi inventado em algum momento pela nossa própria espécie. E dentro do processo histórico, para justificar mecanismos de funcionamento da nossa sociedade, como foi a escravização. E aí isso tem a ver com religião, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver, obviamente, com ideologia. E é complexo, não é fácil, traz dores, principalmente nas pessoas que já vivenciaram racismo, porque temos profissionais de saúde negros como eu, que não são especialistas nesse assunto e não pretendem ser especialistas nesse assunto, mas vão precisar também abordar isso com seus pacientes, porque seus pacientes que não são negros olham para eles e, por exemplo, projetam nesse racismo que aquele profissional que está ali na sua frente, ele não deveria estar ali como um médico, por exemplo, porque na cabeça dele é muito difícil se formar como médico quando você é negro. Por que é muito difícil? Muitas vezes a gente vai ter diferenças entre as pessoas, mas essas projeções, né, a gente tem Frantz Fanon, que estudou, ele era um médico psiquiatra, que estudou essas questões na década de 70, 80, 60, sobre o racismo e como ele se configurava dentro do processo da saúde. A gente tem Neuza Santos, que também foi, né, uma psiquiatra, uma psicanalista, que estudou isso no Brasil. Ela escreveu um livro, né, Tornar-se Negro, e falando um pouco dessa mediação entre as pessoas se identificarem como pessoas negras e como elas viam, né, o seu papel na sociedade a partir dessa identificação. Então, existem várias, né, literaturas de referência. A gente mais recentemente aí teve, né, uma explosão de autoras negras, mulheres principalmente, conseguindo fazer uma interlocução, principalmente aí na mídia, nas redes sociais. Então, a gente tem a Djamila Ribeiro e toda a série de livros que ela escreveu junto com outras autoras, né, que ela produziu, né, os feminismos plurais. A gente tem a própria Sueli Carneiro, que é uma grande referência nessa área, na discussão do racismo, do colorismo. Esses elementos todos, e eu não estou falando aqui que todo mundo tem que estudar tudo isso ao mesmo tempo, mas eles estão disponíveis e eles vão variar aí de acordo com o interesse do profissional, para configurar um repertório de todos nós para pensar e para discutir racismo. Então, um profissional de saúde hoje, a principal recomendação que eu daria é não tenha medo de discutir esse tema, não tenha medo de se aproximar desse tema. Esse tema ele não está aqui, né, nesse podcast hoje só porque ele é uma modinha ou só porque existe um movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Ele está presente na nossa prática, ele está presente no nosso cotidiano. Então, se aproximar disso, estudar sobre isso, ler o que te parece mais conveniente dentro do que você tem de disponibilidade de tempo, do que você tem de possibilidade de compra de um livro, né, de leitura de um artigo, é fundamental.
E dentro especificamente da produção científica, a gente tem muitos artigos publicados, né? Eu tenho 2 artigos também em conjunto com colaboradores na Revista Brasileira de Educação Médica, né, na revista da ABEM, onde a gente trabalha pontos fundamentais para uma prática de saúde antirracista, né? A gente tem um grupo de trabalho de diversidades, né, e populações invisibilizadas também na Associação Brasileira de Educação Médica, que pode ser um ponto de partida aí, principalmente para professores, né? A gente participa desse grupo, a gente atua, publica, faz trabalhos, faz oficinas. Fizemos, inclusive, uma oficina no último congresso da ABEM sobre bases para a construção de uma escola antirracista, de uma escola médica antirracista. Então, material tem. A gente tem que perder um pouco do medo, talvez um pouco da resistência em achar que isso não é uma coisa importante para ser estudada e incorporar na nossa prática se de fato a gente quer cuidar das pessoas de uma forma antirracista. Excelente, doutora Denise. Eu acredito que é tudo uma questão de priorização. E para isso, eu queria que você até reforçasse quais são esses grupos e principais artigos que os ouvintes podem se informar mais, se você puder repetir. Sim, sem dúvida. Dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem um grupo de trabalho de saúde da população negra. Ele é um grupo composto por médicos de família e comunidade, médicas de família e comunidade, mas ele é aberto a estudantes de medicina que podem ser associados gratuitamente à sociedade e membros colaboradores. Então, podem ser psicólogos, assistentes sociais, dentistas, enfermeiros. Inclusive, a gente tem vários profissionais que não são médicos que atuam com a gente nesse grupo de trabalho e vocês vão ser super bem-vindos se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Eu coordeno atualmente esse grupo com outros 2 colegas, né? A Camila e o Laio. Se vocês quiserem entrar em contato lá pelas mídias sociais da Sociedade Brasileira, a gente tem também, né, o nosso Instagram, @GT_SaúdePopNegra. Então, vocês podem procurar a gente e entrar em contato. A gente tem, para quem é mais da saúde coletiva, a Abrasco, né? Na Abrasco, eles têm grupos temáticos específicos. Também existe um grupo de saúde da população negra na Abrasco, um grupo historicamente muito forte, né? Liderado aí pelo professor Luiz Eduardo. Então, quem quiser participar desse grupo também pode entrar em contato pelo Abrasco. E na Associação Brasileira de Educação Médica, a gente tem um grupo de populações vulneráveis e invisibilizadas que trabalha com subgrupos. E dentro desses subgrupos a gente tem saúde indígena, a gente tem equidade de gênero, a gente tem migrantes e refugiados, a gente tem população negra. E aí a gente teve até um suplemento temático que foi publicado pela Revista Brasileira de Educação Médica em 2021, que traz várias questões, né? A gente discutiu diretrizes curriculares nacionais à luz, né, das diversidades, e é um grupo também aberto aí a sócios da Associação Brasileira de Educação Médica, né, da ABEM, professores, estudantes, gestores, docentes, né, de mestrado, de pós-graduação, enfim. Então, esses são 3 grupos aí dentro da saúde que estão bastante funcionais, a gente atua em conjunto, né? E para estudantes de medicina e médicos e médicas negros, a gente tem o Negrex, né? Então, quem tiver também interesse nas nossas redes sociais, do @Negrex, pode encontrar a gente tem uma organização estadual, então tem núcleos estaduais também, algumas faculdades também têm núcleos dentro de cada faculdade, então são grupos onde vocês podem se aproximar aí para fazer a discussão dessa pauta que é tão cara e tão importante para a gente. Como esse podcast ele está, né, aqui dentro do nosso espaço educativo também, da nossa instituição, dentro do Einstein a gente tem, né, o grupo de diversidade, vários grupos de diversidade, então é importante que a gente valorize esse trabalho também institucional, que dá espaço para fazer essa discussão. A gente tem outros grupos, tem o grupo etnias, tem também o grupo de idade de gênero, tem o grupo de LGBTQI, então não posso esquecer, né, de falar da nossa instituição, que a gente tem aí também essa possibilidade de implicação para os profissionais da instituição. Muito obrigada, doutora Denise, pela participação, por tantas recomendações para o público se aprofundar. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.